Olá! Bom dia! Pra mim é bom dia ainda, gente, porque eu ainda não sei. Não é assim a regra social que falam? Vamos esperar as pessoas irem entrando. Hoje a nossa convidada é super especial, como sempre, né? Estamos começando mais um Chega de Café, o nosso quadro semanal aqui do Instagram da nossa BAME, tá? Acontece toda quarta-feira, meio-dia, com temas relevantes para nossa comunidade de advogados e para nossa sociedade. Quero já começar aqui agradecendo a nossa presidente, doutora Alessandra, pelo apoio desse projeto incrível. Estamos começando aí a nova gestão com o pé direito, não é mesmo? Nossa convidada já está online. Já vou colocar. Vamos ver se vai. Aí Olá! foi! Tudo bom, Letícia? Tudo jóia, e você? Ai, que prazer te receber aqui na nossa live do Chega de Café. O Tô prazer muito é todo contente. meu. O prazer é todo meu. Acompanho o projeto, acho muito, muito legal as informações que vocês trazem, os temas que vocês trazem. Então, assim, estou muito honrada e fiquei muito feliz com o convite. Ai, que bom. Ó, aqui a gente costuma fazer assim, né? Já explicando para quem está nos assistindo, já encaminha a live aí para quem, ó, hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, importantíssimo. Letícia é expert no assunto, mas eu vou deixar você se apresentar porque eu acho que ninguém fala melhor sobre a gente do que nós mesmos. Então pode se apresentar, Letícia. É verdade. Eu sou expert e apaixonada pelo assunto, né? Meu nome é Letícia Cel, eu sou advogada aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou participante da comissão de LGPD da OAB aqui de Minas e sou consultora de proteção de dados e apaixonada por proteção de dados. A minha atuação hoje é toda na área empresarial, né? Sou advogada empresarial, mas com foco quase que exclusivo na LGPD. Então, até meus clientes que são ali da área empresarial, que são empresas, eu sempre tento trazer para a área da LGPD por ver a importância mesmo da lei para os negócios se adequarem, estarem ajustados. Então, assim, eu falo quase que exclusiva com a LGPD e quem me conhece, conversa comigo 5 minutos, ouve falar da LGPD, porque além de acreditar muito na lei, eu consigo ver a diferença em quem se adequa, a diferença na realidade das empresas e tudo mais. Então, assim, veio bater papo comigo, vai sair ouvindo sobre proteção de dados. É isso aí. Letícia, e eu vejo, assim, o nosso público aqui, né? A gente está falando para outros advogados e é preocupante e um pouco triste até, né? A gente vê que a maioria ainda não sabe sobre LGPD, não fez a adequação corretamente, né? E eu acho que é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre o que no nosso dia a dia da advocacia a gente precisa adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu acho que tem um pouco da parte da documentação, e aí a galera do mercado imobiliário, né? A questão dos contratos, contratos de locação, enfim. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa parte da documentação que eu acho que é geral, né? Qualquer área, não importa a sua área de atuação, a gente recolhe documentos, pega dados. E aí, como é que fica isso? Exa Exatamente. E só voltando ao que você falou um pouquinho, Marina, você falando da. É assustador mesmo a quantidade de advogados que não conhecem a LGPD, que não adequaram o próprio escritório à LGPD. Essa semana eu tive uma aula na mentoria que eu dou com a Carol, que está até assistindo aqui a live, e ela me trouxe dados, assim, números assustadores de ataques hackers que tem em escritórios de advocacia, mostrando assim que é o terceiro setor que é mais atacado no mundo são os escritórios de advocacia. Por quê? Porque pela quantidade de dados. O nosso trabalho no dia a dia é recolher dados. A gente mexe com dados o tempo todo, né? O tempo Isso, todo. e só para colocar todo mundo na mesma página, porque eu sei, né? Porque eu acho que todo mundo conhece a LGPD e todos os detalhes, mas eu sei que a realidade não é essa. A LGPD é uma lei que veio para proteger os direitos dos titulares de dados na utilização de seus dados pessoais. E como titular de dado é toda e qualquer pessoa física. Então, assim, por isso que eu falo, todo advogado mexe com dado pessoal de alguma pessoa física em algum momento da vida.
E é um Sim, fluxo muito alto. E a LGPD, tirando aquele mito que as pessoas têm, nossa, agora está mais difícil utilizar dados, não posso utilizar dados, como eu vou fazer? Vai inviabilizar minha advocacia? Não é nada disso. A LGPD permite que se use dados, ela entende a necessidade que os negócios, que os advogados utilizem os dados, mas ela dá algumas regras, algumas formas de você utilizar os dados sem prejudicar o direito do titular de dados. Então, assim, e quando a gente olha para a advocacia, está, assim, muito ligado porque a nossa profissão é uma relação de confiança. Os nossos clientes confiam na gente. Então, a gente pensa, a gente pega os dados que são bens ali importantíssimos do titular, seu nome, seus documentos, todas as suas informações pessoais, a gente pega esses documentos, a gente fica na guarda desses documentos por meses, anos. Então, a contrapartida que a LGPD pede para nós ali é que a gente tenha cuidado com esses dados, que a gente guarde com muito sim. carinho esses dados. Então, assim, é uma relação de confiança e não existe confiança sem essa segurança do titular saber que ele pode entregar os dados dele e que você vai cuidar com maior carinho, com maior respeito dos dados dele. Então, assim, não tem como falar em advocacia sem falar de proteção de Não dados. tem. E até quando você falou de pessoa empresa, né? Pessoas jurídicas têm pessoas físicas por trás, né? Sim, Por mais que sejam pessoas jurídicas. Isso é uma coisa que eu também sempre falo. Que às vezes a gente pensa assim, ai, não vou lidar com CPF. Quem disse? sim, Quem tá ali falando com você é uma pessoa física, né? Mesmo que represente uma pessoa jurídica. sim. E eu acho que a gente também tem que falar sobre essa importância de adequação, né? Porque ela é uma prevenção, né? Eu É acho uma que a gente prevenção. pode ir por esse caminho também, né? Sim, com certeza. É uma prevenção, é uma necessidade ali para você. Porque a gente fala, ataques, problemas com incidentes de segurança vai acontecer, porque a gente olha para hacker, olha para esse pessoal, eles estão 1000 anos na nossa frente. Então, assim, Sim. você blinda seu negócio o máximo, mas pode acontecer. Então, é preventivo e é uma mitigação de risco. Então, se acontecer, o risco para o seu cliente, para o seu negócio, tem que ser o menor possível. Então, por isso que a gente tem que fazer, adotar essas medidas de adequação à LGPD para isso. Primeiro, para não acontecer, que a gente não quer que aconteça, mas se Uhum. acontecer, para ser o menor prejuízo possível, o menor impacto possível, porque a gente vê na realidade os impactos são enormes, né? Assim, um Uhum. CPF vazado, olha o prejuízo que pode ter na vida de uma pessoa se cair nas mãos erradas. Olha a quantidade de golpe, olha a quantidade de problema que acontece. Então, assim, é muito chato se acontecer por erro nosso com um cliente nosso. Então, tem que ter esse cuidado. E a adequação passa por toda essa análise que a gente tem dos dados, das informações que nós temos dos nossos clientes, toda essa gestão, né? A gente precisa entender como a gente utiliza os dados dos nossos clientes e também pela parte da adequação dos documentos, que é uma parte fundamental de você levar informação aos titulares de dados através dessa adequação dos documentos. Porque essa é a finalidade. Quando a gente fala, tem que colocar uma cláusula de LGPD no contrato, tem que ter uma política de privacidade, mas qual é a função disso? A função disso é cumprir com uma das principais ali obrigações que a LGPD coloca para as empresas, para as pessoas que tratam dados, né, ou então pessoas físicas que utilizam dados enquanto profissionais liberais. Uma das maiores obrigações é nós darmos informações sobre o uso desses dados. Por outro lado, um dos principais direitos que o titular tem, enquanto utilizam os dados dele, é o direito de ter transparência sobre o uso de seus dados. Então, assim, transparência e informação. Então, toda essa adequação documental à LGPD está ligado a isso, a dar informação, dar transparência ao titular de dados. Você acha que é sempre necessário ter um termo de consentimento, assim? Não. Eu, assim, tem esse mito do consentimento, né? Só posso utilizar dados se eu tiver autorização do titular de dados? Não, não é isso. Tem situações que nós somos obrigados, e principalmente nós, advogados, quando a gente olha para a área imobiliária, nós somos obrigados a utilizar dados. Às vezes a lei nos obriga a ter aquelas informações, uma relação contratual nos obriga a ter informação. Você pensa, não tem como você fazer um contrato de locação sem pegar os dados do cliente ali, das partes. Se a pessoa falar, não, não autorizo meus dados, não tem a relação. Então, assim, não é questão de consentimento. Então, não tem que ter sempre um termo de consentimento, mas tem que ter sempre um termo de ciência, tem que ter a informação. Independente se tem uma lei que nos obriga a coletar dados, independente se é inerente ali o contrato, o titular tem que ser informado. Então, acho que existe essa confusão de termo de consentimento e termo de ciência. Consentimento, eu falo que quase nunca a gente vai pegar, porque o consentimento ele tem que ser livre, o titular tem que ter a liberdade de falar quero ou não quero dar meus dados. Ele tem direito de te dar os dados dele hoje. E daqui 2 horas ele falar, não quero que você utilize meus dados. Para tudo e você parar.
Em contrapartida, quando a gente fala de consentimento, ele não pode estar vinculado a uma prestação de serviço, a um contrato, a uma obrigação legal, porque não tem essa liberdade. Se tem uma lei que te exige a coletar nome, CPF, RG, se tem um contrato que, por conta da relação contratual, exige que colete esses dados, que compartilhe esses dados, não tem como o titular ser livre para falar quero ou não quero. Então, assim, o consentimento quase nunca vai ser utilizado. Mas o termo de ciência, a informação do que você vai fazer com esses dados, tem que ser dada para o titular. E essa informação a gente pode colocar no nosso contrato de honorários, né? Eu mesma no meu contrato tenho lá dizendo de que forma que os dados vão ser utilizados, para quais finalidades. É isso, né? Exatamente, colocar nos contratos, assim. E aí, todos os contratos que eu tô falando, é o nosso contrato de honorário, um contrato de locação, um contrato de compra e venda, sempre tem que vir com aquelas cláusulas ali, falando como os dados vão ser utilizados. Olha, titular, nós estamos coletando o seu nome, o seu CPF, seu RG, o seu endereço por causa disso, disso, daquilo. Vamos usar dessa forma durante o prazo de 5 anos, 10 anos, prazo indeterminado, por causa disso, disso, disso. Dá uma explicação, contar uma história ali para o titular sobre o uso dos dados dele. Pode vir numa cláusula contratual, ou você pode colocar, porque às vezes quando eu falo, nossa, tem que colocar no contrato, as pessoas ficam, meu Deus, mas meu contrato de compra e venda é de 2 páginas. Se eu colocar todas as informações, vão ser 5 páginas só de informação sobre o uso dos dados. Então fica uma coisa assim, sem lógica. Eu falo, não, calma, dá para você colocar umas informações mais gerais no contrato, então assim, falar quais dados você pega, por qual finalidade e tudo mais, e redirecionar ali o titular para uma política de privacidade, por exemplo, colocar assim, para mais informações, nós vamos estar te enviando a nossa política de privacidade por e-mail, então você pode acessar a nossa política de privacidade no e-mail tal, para você ter todas as informações detalhadas sobre o uso dos seus dados. E ali, naquela política de privacidade, tem que vir a historinha toda detalhada. Porque a Patrícia mandou até aqui, informações genéricas invalidam um documento? Sim, informações genéricas não servem para nada, invalidam documentos. Então, falar para o titular, utilize os seus dados conforme a LGPD, utilize os seus dados com o máximo respeito, você está gastando só papel e espaço ali no seu documento, não serve para nada. Então, é melhor colocar ali, de fato, uma cláusula menor, falando ali do uso dos dados e tudo mais, mas direcionar para esse documento que vai ter todas as informações sobre o uso dos dados. E aí, só para confirmar, a LGPD, ela, no caso, nos obriga, né, a dar essa informação. Assim, não é facultativo. Não, você não está sendo bonzinho de dar essa informação, eu não. acho que rola uma questão, assim, de alguns advogados acham que é facultativo, né? Assim, é mais legal. Não, a gente é obrigado. É obrigado. A gente fala que a LGPD fala, né, que você só pode utilizar os dados se seguir todos os princípios que ela traz ali no artigo 6º e tudo mais. E um dos princípios que está lá é o dever de transparência. Então, você só pode utilizar dados pessoais se você dar essa transparência ao titular de dados de como você está utilizando dados. Então, se você está coletando dado e não está dando informação, está errado, está em desconformidade com a LGPD. Mas só falando até para o advogado que ele pensa que é bonzinho, eu falo, mesmo que se não fosse obrigação, eu acho que é uma lógica ali dessa nossa relação de confiança. Você está pegando um monte de informação, o que custa você informar para o titular o que você vai fazer com aquelas informações dele? Então, eu sempre falo, quando a gente fala de adequação de advogado para advogado, tem esse plus dessa relação de confiança. Então, assim, além de ser obrigação legal, mostra sua boa-fé, mostra ali sua relação que você tem com o seu cliente. Você está me entregando a sua vida de documentos. Eu vou cuidar dessa e dessa forma, vou guardar dessa forma, vou compartilhar com aquela pessoa, mas informando ali, porque o titular precisa ter o controle do que acontece com os dados pessoais dele. Sim. E aí, falando no nosso mundo, né, do mercado imobiliário, o que você acha que a gente tem que prestar mais atenção, assim, na hora de elaborar, não só de elaboração de contratos, né, mas de manejo dos dados, né, dos clientes e dos bens, etc. Eu acabei hoje tendo uma experiência que eu fui numa imobiliária e eu peguei um contrato e o contrato tinha uma cláusula genérica de LGPD. E aí, conversando ali com o corretor, estava falando, e eu vi que ele nem sabia o que era LGPD. Então, assim, um dos cuidados principais que eu vejo na relação é adequar, obviamente, os nossos contratos, adequar os nossos clientes, mas treinar os nossos clientes e os funcionários dos nossos clientes. Então, assim, eu fui ali, a imobiliária se dizia ali adequada à LGPD, né? Alguém adequou ela ali de alguma forma, mas as pessoas que utilizam os dados no dia a dia, que tem aquele contato com o titular de dados, não estão preparadas, e isso é não estar adequado à LGPD.
Porque ali eu não Sim. estava como consultora, eu estava como titular de dados. E ali eu questionei umas coisas e eu não tive resposta, ou seja, eu não tive informação sobre o uso dos meus dados. Então é Sim. isso que é um cuidado assim principal. Adequação dos documentos, ultra necessário por tudo isso que a gente falou. Mas aplicar treinamentos, entender quais são as relações que existem ali. Ah, vou adequar uma imobiliária, pegando o exemplo da imobiliária ali que eu dei. Entender, tem corretores na imobiliária? Tem corretores imobiliária. A maioria dos corretores são PJ. Enquanto PJ, eles são agentes de tratamento, ou seja, eles funcionam como uma empresa perante a LGPD. Então, a imobiliária ali tem uma responsabilidade pelo uso dos dados, os corretores têm outra responsabilidade pelo uso dos dados. Então, quando a gente entra ali nesses cenários, a gente tem que analisar essas relações. Olha, esses são PJs, então eles têm responsabilidade. Qual que é a responsabilidade da imobiliária? Qual que é a responsabilidade do corretor? Fazer tudo isso virar um sistema mesmo, todo ali, coexistindo, tudo em conformidade, porque senão você adequa a imobiliária, não adequa o corretor. E aí? Está adequado? Não, não está adequado. Então, assim, esse Sim. cuidado de olhar a realidade mesmo do dia a dia, olhar como se dá a utilização de dados, como se dá as relações mesmo ali dentro de uma empresa, dentro de um cenário ali, para ver como acontece na prática e adequar na prática. Porque eu falo sempre que não existe, né, a receita de bolo. É a prática ali que te mostra como que utiliza os dados e como que vai estar ajustado, melhor ajustado conforme a LGPD. E interessante esse exemplo que você trouxe da imobiliária, porque é isso, não é só a parte formal em si, né, de que se trata a LGPD. O tratamento é também na relação do atendimento ao cliente, de você conseguir explicar para o cliente, né, o que você vai fazer com os dados e tudo mais. Então não basta ter uma cláusula ali no contrato, por mais Sim. apesar de ter que ser uma cláusula que tem validade, né? Não uma Ex cláusula genérica. Mas aí no tratamento com o cliente final, né? Que é a pessoa que vai ali ou comprar, vender, alugar, etc. O funcionário não sabe, então não está adequado. Porque se o funcionário não sabe explicar para o titular dos dados o que vai acontecer com os dados dele, então a empresa de fato não está adequada, né? E aí Exatamente. uma dúvida e uma curiosidade minha, tá? Se existe alguma sanção legislativa, né, da lei, né, com relação à inadequação. Existe sim, vai desde advertência até multa, até e as pessoas ficam com muito medo da multa, né? Fala-se muito da multa, e eu falo, tá, gente, a multa é um dos males o menor, porque multa você vai e paga. Mas tem Uhum. possibilidade, por exemplo, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem fiscaliza esse cumprimento, chegar na empresa e falar: olha, você não pode utilizar esses dados por um período X ou Y. Imagina chegar, voltando ali, a gente está falando da imobiliária, chegar na imobiliária e falar: olha, você não pode usar os dados dos seus clientes por 6 meses porque você infringiu a norma. Eu falo que fecha. Qualquer empresa que é impedida de utilizar os dados pessoais que tem ali no seu banco de dados por 6 meses, ela fecha. Então, assim, ela pode suspender e até bloquear esse banco de dados, que a empresa pode ficar impossibilitada de utilizar esses dados. Além da possibilidade também, que é outra que eu falo que é péssima, do marketing negativo, porque a NPD pode dar publicidade sobre quem não está adequado ao LGPD. Então, tá ali a empresa em desconformidade, pode sair notícia, pode divulgar que ela está em desconformidade por causa disso, disso, daquilo. Então, tem todas essas sanções previstas, além de já existir também condenações judiciais, porque as pessoas também estão buscando na justiça. E aí, tanto na justiça comum, quando vão buscar indenização por responsabilização pelo mau uso dos dados, quanto na justiça do trabalho, porque a gente tem que lembrar também que funcionário é titular de dados. Então, a empresa tem que Sim. adequar os contratos do cliente, mas também tem que adequar os contratos à relação Os dos seus contratos funcionários. trabalhistas. Sim, Exatamente, porque exatamente. ali é uma relação. Então, está tendo já condenações nas duas áreas e no PROCON, então está tendo toda essas sanções administrativas e judiciais aplicadas a quem não está adequado ao LGPD. É. E de fato, isso é muito pior do que uma multa, né? As pessoas não têm. As pessoas não, algumas pessoas, não vou ser tão generalizar tanto, mas algumas pessoas, ou muitas pessoas, ainda não entenderam a importância e o valor dos dados no mercado. Eles Exatamente. valem.
eles valem tão mais do que dinheiro que muitas lojas, por exemplo, eu vejo te dando desconto se você se cadastrar. Ou seja, Sim, ela de fato compra os seus dados, porque os seus dados valem muito. sim. Essas ligações que a gente recebe, né? E às vezes a gente não sabe de onde que essa pessoa conseguiu meu número. Meu amor, algum lugar aí que você colocou seu dado que você não viu para que seria utilizado, aceitou os termos lá e não leu, Sim. tá lá, é um dado seu, né? A gente fica se perguntando, caramba, da onde que tô recebendo esse e-mail? Da onde que essa empresa pegou meu e-mail, gente? É Cadastro, isso. A Vanessa colocou né? aqui que dados é o novo petróleo. É. Essa foi a primeira frase que eu ouvi quando eu comecei a estudar LGPD, foi dado é o novo petróleo. E eu falava, nossa, mas que frase clichê, não faz sentido nenhum. Quando a gente vai aprofundando, na realidade, a gente vive a sociedade que é chamada sociedade da informação. E dado nada mais é do que informação pessoal. Então, tudo que a gente mobiliza, tudo que monetiza hoje vem de dado pessoal, vem de dado das pessoas. E quanto mais dados de uma pessoa, melhor, porque você consegue fazer uma publicidade ali direcionada para a pessoa, uma venda direcionada para a pessoa. Então, tudo é dado. Então, por isso que o dado é importante. E aí eu vou repetir o que eu falo e eu sempre bato na tecla para defender a LGPD. Ela não veio para proibir essa utilização de dados. Ela sabe que esses dados são ali para movimentar a economia necessário. Ela só quer que o titular de dados, que é o dono dos dados, seja respeitado, porque o que acontecia antes era as empresas utilizam os dados e o titular não fica nem sabendo, ali não é respeitado. Então você pensa assim, como o dado é tão importante. É a mesma coisa você pegar o dinheiro de uma pessoa, o carro de uma pessoa, usar e não dar uma contrapartida de informação. Então isso é muito delicado. Então isso que a LGPD veio para barrar ali e para ajustar. Então podem usar dados, mas respeitem o titular de dados. Ó, estamos tendo comentários muito bons. Ó, a Carol disse, tô te chamando de Carol, tá, Caroline? Peguei um pouco de intimidade. Que se algo é de graça, o pagamento são dados. Eu tenho essa certeza já. Eu já tenho essa certeza. Quando eu chego na loja, assim, desconto. E aí já me pede, eu já sei. Exatamente. A Nath disse, quando eu digo que não quero dar meu CPF na farmácia, a atendente fica perplexa. Eu É também isso sempre falo, mesmo. não precisa meu CPF, não. E aí, aqui, ó, é meu pai, tá, gente? MAS, o Marco. É um link para comunicação, de fato. E aí, trazendo um pouco da sardinha para o marketing, que é uma área que eu gosto, esses dias eu vi um especialista falando sobre investimento em publicidade. E aí ele falou assim, o que você acha que uma marca prefere? Investir 5 milhões num comercial do BBB ou pegar esses 5 milhões e contratar influenciadores para divulgar o produto nas redes sociais? Por que as marcas preferem agora, estão preferindo, né, as redes sociais do que a televisão? Porque aqui a gente tem dados e aí o produto ou o serviço, ele é direcionado para o público-alvo. Na televisão você Exato. fala para todo mundo, né? Tem uma audiência muito grande, mas você fala para todo mundo, então você não tem. Então, o retorno ele é mais incerto. Na internet, nas redes sociais, o retorno ele é mais certo. Porque você Sim. vai lá, você vai fazer um comercial de absorvente, por exemplo, né? Você vai falar para criança, para quem não menstrua, você vai falar, né? Sim. Para homens, mulheres. Agora, se você você pegar os dados e direcionar aquela publicidade, você vai para mulheres que menstruam, numa faixa etária, né? Que moram em tal lugar. Você já tem tudo ali. E aí que entra, não é a LGPD não é vilã, pelo contrário, ela só quer regulamentar. Porque é o nosso Estado de Direito, a gente vive no Estado de Direito, a gente não vive em terra de ninguém. As coisas são regulamentadas, né? Você não tem E liberdade corria muito absoluta pra fazer solto, o que a né? gente quer. Corria muito Oi, perdão. solto. Corria muito solto. As pessoas não sabiam nem que os dados dela estavam sendo coletados. A gente para e pensa no celular. Quantas vezes você está falando com uma amiga num bar com o celular em cima da mesa falando, ai, porque eu quero comprar uma bolsa, tal, tal, tal. Quando você abria ali o Instagram, a primeira coisa que aparecia era um patrocinado de bolsa e tudo mais. E a gente ficava assim, nossa, inteligente essa rede, lê nosso pensamento. Não, ela não lê pensamento. Exatamente. Ela não lê somente, ela coleta seus dados. Então a gente não tinha essa malícia de que está coletando dado em tudo. E hoje a gente vive conectada 24 horas por dia. Eu durmo com o celular ligado do meu lado. Então, assim,
já gera informação daquele momento que eu não tô mexendo no celular, eu tô dormindo. Então, até isso, o celular coleta ali informação de tal e tal hora ela dorme. Então, assim, tudo isso são dados que a gente vai produzindo o tempo todo. Sim. E você estava falando da questão do marketing, eu vou até trazer para a área aqui do imobiliário e tudo mais, e falando até de condenação, a primeira condenação que teve, depois foi revertida, ficou uma briga ali, porque ela foi antes mesmo de entrar a LGPD em vigência, foi muito dessa questão de compartilhamento de dados para marketing, porque foi uma construtora, ela vendeu um apartamento para uma pessoa, e essa pessoa, depois de 1 ou 2 semanas, recebeu uma propaganda de imóveis planejados, de uma empresa de imóveis planejados. E aí ela ficou naquela, como é que essa empresa me achou? Como é que essa empresa sabe que eu acabei de comprar um apartamento? Porque vinha aquele marketing todo assim, eu sei que você realizou o sonho da casa própria, então nós temos uma condição especial para você colocar móveis planejados na sua casa. Ela ficou nessa dúvida, mas ela falou, só pode ter vindo de algum lugar. E veio da construtora que estava compartilhando dados sem informar para a consumidora com uma empresa de planejamento, de arquitetura e tudo mais. Então, assim, foi um marketing direcionado, porque, de fato, se essa propaganda passasse na televisão, poderia pegar quem comprou casa, quem não tem casa, criança, quem não está nem se importando com isso, mas não, foi direcionado diretamente para quem comprou imóvel. Então, o público mais quente que isso não tem. Genial, né? É perfeito. Assim. Só faltou informar. Para ser perfeito, só faltou ter essa informação. Então, assim, teve todo esse problema. Então, a gente vê a realidade. Ah, mas não poderia ter compartilhado? Eu sempre falo, depende, não tem sim ou não. Se você olhar a LGPD, não vai estar falando ali, você não pode compartilhar dados com parceiros, não tem nada disso. Poderia ter compartilhado? Talvez. Se tivesse informado, se tivesse justificado ali com base numa das bases legais, né, que são as hipóteses previstas na LGPD para utilizar dados, estava perfeito, podia fazer esse compartilhamento, podia fazer esse marketing da forma que fosse. Foi errado porque o titular não sabia, ele foi surpreendido, ele falou, como que essa empresa me achou? E eu acho e aí gera aquela... muitas ainda fazem isso. Pegam Sim. os nossos dados e a gente, né? Não, ó, a Nath perguntou aqui. Que o celular lê a mente dela, ela tem essa certeza. Mas eu ainda acho que isso acontece às vezes. Às vezes antes da tem gente que existir procurar uma base já... legal. Bem, O que né? é, Nath? Não entendi. Base legal aonde? Eu acho que ela está falando do uso dos dados, da base legal, que é a justificativa, de fato, que prevê a LGPD. A LGPD traz, né, os artigos das bases legais, que são o quê? Hipóteses em que você pode utilizar dados. Então, tem lá o consentimento, que é que a gente falou, tem execução de contrato. Então, quando eu resistir uma relação contratual, e aí eu falo contrato formal, escrito, ou então contrato de boca mesmo, que justifique o uso dos dados, então pode utilizar dados. Quando tem uma lei que exige, então tem várias hipóteses ali que a lei traz, tanto no artigo 7º quanto no artigo 11º, que você pode utilizar dados. E eu já aviso, é bem ampla essas hipóteses. Então, assim, não é para proibir mesmo. Dá para utilizar dados, dá para enquadrar ali aquele uso dos dados tranquilamente. É fazer da forma certa. O meu telefone, eu acho que isso deve acontecer com todo mundo, né? Sempre que eu baixo um novo aplicativo, ele pede para rastrear, né? Para você ligar o localizador, se você permite ligar o localizador, né? Naquele aplicativo, se ele funcionar com o mapa. E aí depois ele ainda pergunta se ele pode enviar essa localização para outras empresas. A maioria fala assim, aceita. E aí vai, né? Mas ele pediu sua permissão. Não, e eu falo muito disso, que quando pede essa autorização, pede essa permissão, informa, é muito melhor, a gente se sente respeitado. Eu outro dia recebi um e-mail, esses e-mail marketing que a gente recebe de uma empresa, e aí eu falei assim, gente, de onde que essa empresa me achou? Só que aí quando eu comecei a ler o e-mail, a empresa falava, entramos em contato com você, porque você fez uma compra em tal empresa e eles são nossos parceiros, então a gente troca informações, porque a gente entende que é do mesmo público, e era de fato do mesmo público, mas se você quiser que a gente não te envie mais e-mail, é só você falar aqui que seus dados vão ser excluídos da nossa base de dados. Ele me contou uma história, ele me informou, eu me senti super respeitada, que falei, beleza, pode continuar me mandando, eu me senti bem. Então, esse respeito, essa informação, essa transparência é positiva, porque você mostra que você se preocupa com o titular de dados. Então, assim, é para informar, informe. As pessoas gostam de saber, elas se sentem prestigiadas, né? É o que você falou, o aplicativo pergunta ali, a maioria dos aplicativos nem te informariam isso. Mas só dele te perguntar, você fala, pode, não tem problema não. Tem problema, tá, gente? Mas você já pensa, não tem problema não. E aí já se sente respeitado e autoriza. Então, assim, perguntar, informar, não vai diminuir. As pessoas não vão falar, nossa, não vou querer, não. As pessoas se sentem prestigiadas. Então, além de ser uma obrigação legal, como eu disse, é uma boa prática. Mostra um respeito, mostra uma relação de confiança,
mostra uma boa fé e isso tudo tem que ser levado em conta, né? É isso, nosso tempo já está no final, infelizmente. Se deixar, a gente fica aqui, né? Eu coloco um controle aqui, porque se deixar, eu Ah, vou falando, como se eu não tivesse uma agenda, né? E o convidado também não. Aí vou fazendo perguntas, aí eu já coloco aqui um despertadorzinho para me situar do horário. É, alguém falou aqui, dados em edital de concurso, isso, gente? Quando pegam dados em editais e oferece defesa de trânsito. Deve ser concurso. o compartilhamento. Não, se a gente for falar, entrar em órgão público, questão, eu fico aqui o dia todo falando dos compartilhamentos que tem. Mas é o que a Marina falou. Eu, se deixar, eu falo o dia todo sobre proteção de dados em qualquer lugar. Então, assim, se não me limitar, eu tenho assuntos para todos os gostos. Então, eu já vou aqui fazer uma propaganda. Quem quiser saber mais sobre proteção de dados, é só seguir aquela da LGPD, com arroba super fácil, que eu amo, eu acho super marqueteiro. Arrasou nesse arroba. E te agradecer, Letícia, pela disponibilidade, por aceitar o convite. Já deixo aqui aberto, né, a nossa casa, né? Nós, os abomianos, estamos a seu dispor todas as vezes que você quiser vir aqui falar para a gente sobre LGPD. Eu adorei a sua participação. E o meu muito obrigada em nome da nossa presidente, doutora Alessandra. Tá bom? Eu que tenho que agradecer o convite, assim, muito honrada, muito feliz. Contem comigo também. E quem quiser lá tirar dúvidas, perguntar, fiquem super à vontade, que eu estou ali o tempo todo falando sobre LGPD, então a gente vai conversando, vai discutindo o assunto. Tá bom, então. Gente, muito obrigada, tá? Todo mundo que participou, compareceu aqui durante a live. A gente também agradece, né? A audiência e a disponibilidade de vocês. Ó, a Nath disse que já começou a te seguir, viu? Já ganhou uma Olha seguidora só. fiel. Tá bom, então, Letícia. Um beijo, 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 gente. Até semana que vem, beijo. meio-dia. Toda quarta-feira, meio-dia, a gente tá aqui falando sobre muitos temas interessantes. Tchau, tchau. Tchau.